Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Se você é um crente, isso quer dizer que você quer ir para o céu. Sendo assim, na sua visão de mundo, Jesus é a coisa mais importante na sua vida. Então, por que você consideraria, na decisão mais importante na sua vida, casar-se com alguém que não faz de Jesus o centro da sua vida? Se eu te perguntasse, quem na Bíblia você pensaria? Se eu falasse da pessoa mais inteligente que já viveu, em quem você pensaria? Salomão. E se eu perguntasse a você qual personagem teve a maior paciência em meio a sofrimento e dor? Quem seria? Jó. E se eu perguntasse quem foi a pessoa fisicamente mais forte de toda a Bíblia? Certamente as pessoas responderiam Sansão. Elas sempre relacionam Sansão como um homem extremamente forte. Muito bem, nos próximos programas falaremos a respeito de Sansão e o que podemos aprender sobre como caminhar a vida cristã com o nosso Salvador, assim como outras lições que ele pode ter para nós em sua palavra. A história de Sansão está lá no livro de Juízes. Se você abrir lá no capítulo 13, verá que Sansão é um dos últimos juízes mencionados naquele livro. Verá que Samuel é contado entre os juízes, mas a sua história está no livro de Samuel. Mas no livro de Juízes, o último mencionado é Sansão. A maioria dos estudiosos acredita que houve 12 juízes. E 4 capítulos no livro de Juízes são dedicados apenas a Sansão. É um personagem muito interessante. Ele até foi predito no livro de Gênesis, quando Jacó estava abençoando os seus filhos. Ele disse que da tribo de Dan, que foi a tribo de Sansão, ele disse, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Na verdade, o nome Dan significa juiz. E o nome Daniel significa Jeová é meu juiz, ou Elohim é meu juiz. Portanto, Sansão era da tribo de Dan. Então, por favor, abram as suas Bíblias no livro de Juízes. E eu acredito que há coisas que Deus quer dizer para vocês que eu ainda não conheço. Acredito que há um poder inerente à palavra de Deus que, à medida que ela é lida, o Senhor vai falar com pessoas diferentes de diferentes maneiras, porque é assim que ele atua. Capítulo 13, versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, há cerca de 7 apostasias mencionadas no livro de Juízes, e esta é a 7ª delas. O Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. E eis que apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, Eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém, conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Já notaram como Deus sempre levanta alguém em tempos de grande dificuldade? Quando Moisés foi escolhido? Numa época de grande dificuldade. Há também personagens como Daniel, que veio em um momento de grande dificuldade. Elias também veio numa época de grande opressão. Os profetas de Deus eram perseguidos. E o próprio Jesus, quando os romanos dominavam tudo. E assim foi Sansão. O povo de Deus estava orando porque estava sofrendo. E Deus respondeu levantando alguém. E geralmente essas pessoas que Deus levantou durante os tempos de opressão para libertar o seu povo são figuras de Cristo, por mais falhas que elas possam ter sido. Veja, por exemplo, Sansão. Foi um filho prometido. Houve uma visita sobrenatural de um anjo, não é mesmo?
Semelhantemente também a Isaac e João Batista. É dito que grandes homens nascem em tempos de grande opressão. Agora, veja a instrução dada pelo anjo. Você já se perguntou se Sansão era forte por ser maior do que todos os outros? Será que ele realmente tinha músculos como pedra? Ou não tinha nada a ver com isso? Eu já ouvi teorias de todos os tipos. Será que se víssemos Sansão pessoalmente, será que o físico dele realmente era diferente? Quando Dalila começou a dar trabalho a ele, ela perguntou qual é o segredo da sua força. Ora, eu penso que se os músculos dele fossem gigantescos, o segredo da força dele seria óbvio para ela. Mas parece que não era isso. Eles não entendiam. Mas ao mesmo tempo, se não houvesse nada físico na força de Sansão, então por que o anjo deu tanta atenção ao dizer à mãe para tomar cuidado com o pré-natal do bebê? Porque Deus faria algo extraordinário com esse bebê, e você precisa tomar cuidado. Então, o que o anjo disse à esposa de Manoá, na verdade, não apenas para ela, mas tanto o pai como a mãe têm que entender que a saúde deles influenciará os seus filhos. Eles têm que tomar cuidado. Vejam, o DNA é uma ciência muito interessante. Eles descobriram recentemente que seu DNA não é o mesmo desde o momento em que você nasce até quando morre. O seu DNA muda ao longo de sua vida conforme o seu comportamento e alimentação. Seu estilo de vida altera o seu DNA. Ele pode ser alterado. O que você faz altera o seu DNA, que será passado aos seus filhos. Porque todos já ouvimos que os hábitos dos pais podem ser herdados. Algumas coisas podem ser tendências herdadas. Então, você tem que ter cuidado para cuidar da saúde, porque ela é passada ao seu filho. Bom, diz aqui que ele seria um nazireu. Mas o que é um nazireu? Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 6. Há algumas informações interessantes aqui. Eu não vou ler tudo, mas você precisa entender que há algo sobre Sansão. Tem um ponto que é interessante que compreendamos. Números 6, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Ou seja, nem suco de uva fresco ou uva passa ele podia ingerir. Todos os dias do seu nazireado não comerás de coisa alguma que se faz da vinha. Já falaremos sobre isso. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias de sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará. Ou seja, mesmo que a sua família tivesse morrido, você não poderia tocá-los. Naturalmente, quando alguém morre, você precisa cuidar do cadáver. Biblicamente, após tocar no cadáver, você fica impuro até o pôr do sol e tem que se lavar. E estas são boas regras de higiene. Mas se você é nazireu, não importa se seu pai, sua mãe ou seu irmão morreu. Você está totalmente consagrado a Deus. E Jesus disse: aquele que ama o pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. O nazireu era uma pessoa totalmente consagrada a Deus. Não poderia haver risco de que sua mente fosse afetada pelo espírito errado. Ele não deveria beber vinho, nem bebida forte, nada do tipo. Esse era o voto nazireu. E com isso em mente, vamos nos aprofundar na segunda parte do próximo capítulo. Desceu Sansão a Tímina. Agora Sansão está crescendo. Ele já era um adolescente e, até onde sabemos, era filho único. E provavelmente ele fez alguns amigos na região. E veja, aquele lugar não era distante. E apesar de oprimidos pelos filisteus, eles os viam todos os dias. Eles negociavam com eles, faziam amizade. E por meio dessa influência de amigos, com alguns adolescentes filisteus, em um certo dia, ele viu uma filisteia.
uma jovem filisteia, e pensou: uau, ela é muito bonita. Olha a personalidade dela, que garota linda. E na idade dele, deve ter se sentido muito atraído. Então ele desceu a Tímina e viu lá uma das filhas dos filisteus. E ele não era tão velho, porque ele foi um juiz por 20 anos, e isso não havia acontecido ainda. Ele provavelmente estava no final de sua adolescência, no começo dos 20. Ele então chega na casa dos pais e diz: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Ou seja, ele queria casar-se com ela. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o meu povo? Ou seja, você não consegue encontrar uma mulher entre os israelitas ou na nossa tribo para que vás tomar esposa dos filisteus, aqueles incircuncisos? Bom, eu não vou me aprofundar muito, mas havia outras tribos em torno de Israel. Tinham os Edomitas, os Moabitas, os Amonitas, todos eram parentes de Ló e praticavam a circuncisão. Ele está basicamente dizendo: se você vai se casar com alguém de fora, pelo menos se case com alguém que é parente de Abraão e que acredita em Jeová. Mas você foi justamente nos filisteus. Para eles, isso era o pior que podia acontecer. Mas a personalidade de Sansão era forte e ele era persuasivo. E ele respondeu para os seus pais o seguinte: toma-me esta, porque só desta eu me agrado. Começa aqui a história de teimosia de Sansão. A lógica dele era: eu quero, eu tenho. Não dava para discutir com ele. Para ele era: eu quero e ponto final. Traga para mim. Esperamos que esteja sendo abençoado pelo tema de hoje. Se desejar aprender ainda mais, não se esqueça de solicitar o brinde gratuito de hoje. Certamente será uma bênção que vai mudar sua vida. Temos um livreto digital inspirador que gostaríamos de lhe presentear. Você pode baixar uma cópia digital diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel. Para receber sua cópia gratuita, acesse o site apresentado ou ligue-nos no número que aparece na tela. Agora está ainda mais fácil estudar a Palavra de Deus com a Amazing Facts, onde e quando você quiser e, acima de tudo, compartilhá-la com os outros. Conheçam o Congresso Terceiro Anjo. Dos dias 17 a 21 de abril, receberemos palestrantes muito especiais. Doug Batchelor, Barbara O'Neill, entre outros. O congresso será realizado em Sumaré, São Paulo. Acesse campal.terceiroanjo.com para saber mais. Você não vai querer ficar de fora, então inscreva-se já. O que diz a Bíblia sobre uniões proibidas? Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações de diante de ti, não farás com ela aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Este é um assunto muito sério e acontece ainda hoje. Há pessoas que crescem na igreja e amam o Senhor, deram seu coração a Ele, até começarem a namorar um pagão. Namoram um filisteu. Em suas mentes, essas pessoas pensam: ele é o amor da minha vida. Ela é o amor da minha vida. Que homem! Que garota! Eu sei que ele ou ela não acredita em Jesus, mas eu vou ensinar para ele. Depois do casamento, ele se converte. Ou então dizem: vou dar estudos bíblicos para ele durante o namoro. Péssima ideia. Porque um influenciará o outro. O cristão sempre abre mão de alguma coisa. É sempre assim. Se não gostaram do que eu disse, levem a questão ao Senhor. 1 Reis 11. Amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Vejam, até aqui, no livro de Reis, Salomão estava trilhando o caminho correto?
Diz lá em 1 Reis, capítulo 3, Salomão amava o Senhor e andava em todos os seus mandamentos. Ele orou e Deus lhe deu sabedoria. Ele disse, vou abençoá-lo com sabedoria, torná-lo rico, e ele vai viver muito e ser famoso. Salomão foi de bom para melhor, ainda melhor e excelente. O céu era o seu limite, ele construiu o palácio, construiu o templo, sua fama se espalhou, a terra estava cheia de ouro, prata, pedras preciosas. A rainha de Sabá fez uma grande viagem só para conhecê-lo. Ela nunca havia visto alguém sábio como Salomão. A vida de Salomão era só ascendência. Mas o que deu errado? O rei Salomão amou muitas estrangeiras. O que você acha que aconteceu com ele? Queda. Esse foi o grande problema. Além da filha de Faraó, ele amou muitas mulheres estrangeiras. As Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Eteias. Mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. E a estas se apegou Salomão pelo amor. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus. O envolvimento de Salomão com as descrentes diluíram a sua fé. E eu poderia continuar. Há muitas citações claríssimas sobre isso, até no Novo Testamento. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serão os meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que Deus está dizendo é que, se você é um crente, se você tomou a decisão de ir para o céu, significa que a sua nova visão de mundo, Jesus, é a coisa mais importante. E se este é o caso, por que você tomaria a decisão de se casar com uma pessoa que não tem Jesus como centro de sua vida? Alguém cuja prioridade não é Cristo. E os seus filhos? Este assunto sempre se torna um problema. Vou levar as crianças para a igreja aos sábados. Não, você não vai. Sábado é dia de festa. E aí começam as brigas. Querido, vamos orar a respeito. Não, vamos a um terapeuta de casal. Ou comprar um livro. Você vai querer ir à igreja e ele quer ir ao shopping. Vamos à igreja? Não, vamos ao cinema. E não para aí. Vamos comer comida saudável? Não, eu quero um bacon. Terão que fazer 2 almoços totalmente diferentes. Eu estou avisando. É muito difícil. Agora, pode acontecer que uma pessoa se converte durante o casamento com um descrente. Outras vezes, pode ser que um crente saia da igreja e casa-se com um descrente. E depois ela se arrepende, volta ao Senhor, mas não há o que fazer. Os dois estão casados. Agora, por que alguém faria isso deliberadamente? Por que ir à terra dos filisteus e casar-se com alguém de outra fé? O diabo tem causado um estrago tremendo. Tem diluído o efeito do evangelho no mundo, fazendo com que cristãos que não entendem a importância de encontrar um parceiro cuja vida é centrada em Jesus. Ao considerar uma pessoa, a coisa mais importante é saber se Jesus é a prioridade dela. Se não for, nem sequer pense nisso. Ah, mas ela é muito linda, ele é muito inteligente e é quase um cristão. Mas é uma pessoa tão boa. Ele já é tipo um cristão. Eu escuto tudo isso, gente. Eles são educados e têm uma ótima moral. Mas são ateus. Mas eles são quase cristãos, eles são boas pessoas. Eu escuto isso o tempo todo. Não faça isso. Amém? Deus diz isso. E sabe, Sansão conseguiu o que queria. Cuidado com o que você pede a Deus. O resultado disso foram muitos problemas. Isso criou uma bifurcação na estrada de sua vida. Em vez de se casar com uma moça do povo, ele se casou com uma filisteia. E toda sua vida saiu do curso por causa disso.
Sansão teve mais oportunidades do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímna, e chegando às vinhas de Tímna, espera um pouco, você se lembra do que o nazireu não devia fazer? Não ter nada com uvas. Se você não pode comer nem uma uva passa, se não pode comer nem a semente da uva, se não pode nem beber o suco da uva, nunca entre em uma vinha. Não faz sentido? Se você é um alcoólatra, não procure suco de frutas em uma adega. Certo? E eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Então ele desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que, neste, havia um enxame de abelhas com mel. Ou seja, o cadáver do leão ficou oco, e lá dentro da caixa torácica do leão havia um enxame de abelhas, e havia mel lá dentro também. Talvez você já tenha visto uma colmeia antes. Elas costumam se alojar em lugares ocos, e elas se alojaram lá na carcaça do leão por alguma razão, e começaram a produzir mel também. Ele tomou o favo nas mãos e se foi andando, e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel. E comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. E por que você acha que ele não disse nada? Porque um cadáver é uma coisa impura. Além de não tocar em uvas, o que o nazireu devia fazer? Não tocar em um cadáver. E se você for tocar em algo morto, que seja então um animal puro, mas o leão é um animal impuro. Então você tem uma carcaça de um animal impuro, de onde ele tirou aquele mel. Descendo, pois, o seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Eles estavam na festa do casamento. E, como todo banquete, há muito vinho. Você consegue entender? Sansão está fazendo uma concessão após a outra. Quando ele estava em meio aos filisteus, ele agia como os filisteus. E aí ele diz, vou propor uma charada a vocês. Eles nunca vão adivinhar, pensou ele. Então ele disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Gente, eles nunca iam acertar, nem os pais deles sabiam. Não tem como você adivinhar isso aqui. Ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão. Perceba que o texto diz a mulher de Sansão e não a sua noiva. Eles estavam casados agora. Ela é chamada de esposa. Ele casou com ela. E ele a amava. Eu só não sei se ela o amava. Mas, enfim, persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa do teu pai. O que eles estão ameaçando fazer? Queimá-la? Ela então revela o enigma. Então ele havia contado a ela. Ele havia confiado nela, mas ela o havia traído. Eles então disseram, que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? Sansão deve ter ficado furioso, e sua esposa olhando para baixo. Porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Era para ele estar na lua de mel, mas ele ficou tão furioso que simplesmente volta para casa, para Dan, para a casa do seu pai. Capítulo 15, verso 1. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher. Ele começa então a ficar solitário, talvez se arrependeu do que fez. Vou virar a página. Vou até a casa do meu sogro e dizer, olha, eu quero ver a minha mulher de novo. Porém, o pai dela não o deixou entrar. Não, você estava furioso com ela. Pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Então Sansão lhe respondeu, desta feita sou inocente para com os filisteus quando lhes fizer algum mal. E saiu e tomou 300 raposas. Claro que ele não fez isso em um dia. E ao ler alguns dos relatos antigos de Israel naquela época, especialmente as colinas ao redor de Judá, que eram muito mais arborizadas, havia coelhos, pequenos animais, as raposas eram muito numerosas, abriam seus buracos por toda parte. Assim, a ideia dele ter pego 300 raposas, naquela época, não é absurda. Ele não fez tudo em um dia, mas ele pegou as raposas. Ele queria destruir os filisteus com elas, fazer uma terra arrasada, acabar com a fonte de alimento
e subjugá-los economicamente. Ele então ateou fogo a uma tocha com piche, amarrando-a às caudas de 2 raposas. Já viu uma raposa correr? Se você unir 2 raposas, elas vão correr como loucas, fazendo um zigue-zague. Elas então saem correndo por todos os campos, e estes começam a pegar fogo por toda parte. A princípio achavam que era por acaso, mas depois de dia após dia queimando, e era colheita de trigo. Isso dizimou tudo, e começaram a desconfiar daquilo. Perguntaram os filisteus: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a mulher e a deu ao seu companheiro. Os filisteus pensaram: isso é muito grave. Dar a esposa de um homem para o seu amigo? Então subiram os filisteus e queimaram a ela e o seu pai. Se ela tivesse sido leal ao seu marido, ele a teria protegido. Em vez disso, ela o traiu. E exatamente o que ela temia aconteceu a ela. Não é triste? Agora Sansão está solitário. Seus pais irritados porque ele é teimoso, e ele não queria colocar os seus pais em perigo porque agora era um homem marcado pelos filisteus. Perdeu sua esposa. E não tinha amigos, e agora tinha que se esconder em uma rocha. Sansão decidiu não fazer o que Deus havia lhe ordenado. Ele rejeitou a orientação dos seus pais, que eram crentes, achando que poderia fazer uma aliança com o inimigo. A partir daí, tudo começou a dar errado. Você sabe quantos problemas trazemos para as nossas vidas quando pensamos: eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu não preciso seguir à risca, né? Agora ele está sozinho, vivendo em uma caverna. Mas mesmo isto é um sinal de que Deus falaria com ele lá. Conheçam o Congresso Terceiro Anjo. Dos dias 17 a 21 de abril, receberemos palestrantes muito especiais. Doug Batchelor, Barbara O'Neill, entre outros. O congresso será realizado em Sumaré, São Paulo. Acesse campal.terceiroanjo.com para saber mais. Você não vai querer ficar de fora, então inscreva-se já. A Amazing Facts impactou minha vida. Louvo a Deus pela Amazing Facts. A Amazing Facts transformou tudo. Todo esse processo de chegar onde estou. A Amazing Facts tem sido... Eu me senti bem, não me senti condenado. Comecei a ler a Bíblia. Eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vi que a vida era muito mais do que aquilo que eu pensava. É Deus que está operando. A mensagem foi tremenda. Siga a Cristo onde quer que ele for. Amazing Facts. Há mais de 60 anos proclamando a mensagem de Deus em todo o mundo. Aí apareceu o logotipo da Amazing Facts. Eu já ouvi muitos pastores diferentes, mas essa tinha sido a primeira vez em que ele disse alguma coisa que eu tive que pegar a minha Bíblia. Sabe, eu nunca tinha ouvido isso antes, e quando eu comecei a ler, eu não queria mais parar. Eu comecei a dar estudos bíblicos, e cada um dos meus amigos começou a mudar, inclusive eu. Eu me perguntava por que aquilo tinha acontecido comigo. Aí Deus me alcançou e eu comecei a enxergá-lo como pai. Eu perdi tudo. E foi então que eu percebi que faltava Deus na minha vida. Eu fui no seminário profético, que abriu a minha mente. Aquela mensagem foi tão poderosa, tão irrefutável, que eu pensei: isso é a verdade. É incrível. Você sabia que a Amazing Facts tem uma escola bíblica gratuita da qual você pode fazer parte do conforto de sua própria casa? São 27 lições belamente ilustradas que ajudarão você em seu estudo da Palavra de Deus. Cada lição pode ser enviada diretamente para a sua casa em versão impressa ou enviada como PDF para o seu celular a fim de que você consiga estudar em qualquer lugar. Acesse escolabiblica.tvaf.com.br. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.